Brasileirão chegou à sua quinta rodada, começando na terça-feira, dia 10 de março, com Mirassol e Santos jogando no Maião, estádio Campos Maia, em Mirassol. E eles receberam a visita ilustre do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que foi até lá para ver o Neymar. Só que o Neymar não estava lá. O Neymar foi poupado ou se poupou para controlar a carga, sendo que o Santos não joga 12 dias, não jogava 12 dias, né, até o dia 10. Ele deve voltar na rodada 6 contra o Corinthians na Vila Belmiro. E no último jogo do Santos, o Neymar tinha sido decisivo contra o Vasco, né, marcando os 2 gols da vitória do Peixe por 2-1. E aí, nesse tempo todo, já que o Santos não esteve participando das finais do estadual e nem jogando essa primeira fase da Copa do Brasil, o Santos ficou parado e o Neymar também, logicamente, né, só treinando e se recuperando. Mas por algum motivo ele foi poupado. Alguns falam aí do aniversário da irmã. Pelo menos eu não vi ele postar nada sobre isso, né? Mas ele respondeu dizendo que se ele joga sem estar 100% ele está errado, se ele se poupa ele está errado. O Neymar não pode deixar as pessoas só falarem e ele tem que dar uma resposta e às vezes piorar até a situação. Enfim, o Ancelotti foi mesmo sem o Neymar estar lá, até porque seria injusto, né? Com o Mirassol, que preparou toda uma recepção para ele. E a gente fala que não tem ninguém para ele levar para a seleção, além do Neymar, nesse jogo, né, para ele observar ali, nem do Mirassol, nem do Santos. Eu até brinco aí em questão ao Reinaldo, que fez um campeonato brasileiro fantástico em 2025. Foi o melhor lateral esquerdo disparado, um dos melhores jogadores do campeonato. Eu brinco, por que não levar o Reinaldo, né? Não tem um lateral esquerdo fixo hoje na seleção, que tomou conta da posição, não tem. Mas o Reinaldo não está com início de ano igual o ano passado. Mesmo assim, eu acho ainda que é válido levar o Reinaldo. Pô. O Richarlison vai por cadeira cativa, por que o Reinaldo não pode ir? Vai ser ele é resenha também. E do lado do Santos, ele viu o Gabigol fazer os 2 gols do Santos e evitar a derrota do Peixe, né? Os gols de empate. Primeiro diminuindo o placar, né? O Mirassol saiu na frente com 21 minutos, gol do Igor Formiga. O Negueba ampliou para 2-0, aí o Gabigol diminui e depois empata de pênalti. Até perguntaram pro Gabigol lá se ele ainda tem o sonho de ir para a Copa do Mundo. Ele falou, sonho tenho, né, mas que achava que merecia ter ido em 2022 e agora sabe que é difícil, né. Ele até falou que espera que o Ancelotti esteja domingo na Vila para ver o Neymar contra o Corinthians. Mas ao que tudo indica, o Ancelotti não vai estar lá domingo. Ele vai estar no sábado para ver Flamengo e Botafogo no Rio, no Newton Santos. E domingo ele iria fazer outra coisa, né? Descansar, não sei. Não iria pra Vila ver o jogo, a princípio. E o Neymar está na pré-lista da seleção, né? Enfim, o assunto aqui é Campeonato Brasileiro. O resultado de 2-2 é até bom pro Santos, visto que estava sem o Neymar. E jogar lá com o Mirassol no Maião é muito difícil, né? O Mirassol não perdeu nenhum jogo lá no ano passado e ainda não perdeu nesse ano também pelo Campeonato Brasileiro. Até perdeu um jogo no Paulista. Mas no Brasileirão o Mirassol segue invicto na Série A, jogando em seus domínios. Agora o Vojvoda segue sendo pressionado, né? O Santos tem dependido muito aí do brilho individual de alguns jogadores, o Neymar, do Gabigol. O Santos não tem um esquema que funcione, principalmente a defesa. A defesa do Santos é um desastre. Na rodada passada eu comparei muito a defesa do Santos e a do Vasco, que são as piores aí do campeonato. E pelo menos nesse primeiro jogo com o Renato Gaúcho vimos uma melhora na defesa do Vasco. Já vou chegar lá em Vasco e Palmeiras, que foi na quinta-feira. Então na quarta-feira o Atlético Mineiro venceu por 1-0 o Internacional na Arena MRV. Gol marcado pelo Tomás Coelho com 1 minuto de jogo. Tá marcando 2 ali, mas ainda não tinha chegado no minuto 2, estava 1 em 20 e pouco. E foi o gol mais rápido desse campeonato até agora. E foi só isso que aconteceu no jogo, basicamente, por parte do Atlético, né? Ele fez esse 1-0 e abdicou de jogar, basicamente. O Inter foi tentar o empate e não conseguiu. O time do Inter é um time também que não funciona. Alguns acham que tá jogando bem, tá faltando sorte para marcar gol. Culparam muito a arbitragem, né? Os torcedores culparam a arbitragem pela derrota do título gaúcho para o Grêmio. Eu acho que esse time do Inter não é bom e não tá convencendo. Não é só que não tá fazendo gol, não. E tem que fazer gol, que é o principal, né? Eles contrataram o Alejandro, que é um velho conhecido até da torcida do Atlético Mineiro, né? Começou a carreira lá, foi artilheiro do Brasileirão pelo Vitória em 2024. E ele foi uma das contratações aí que o Inter fez para esse ano. Uma das poucas contratações, né? Mas até agora não entregou
o esperado. Foi até substituído nessa partida. Enfim, vitória de 1-0 para o Atlético Mineiro. A primeira vitória do Eduardo Domingues à frente do Galo. Primeiro jogo depois da pancadaria que teve na final do Campeonato Mineiro, que o Galo perdeu para o Cruzeiro. Bem, enquanto o Galo venceu depois daquela final, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo no Maracanã de 2-0. Segundo jogo do Leonardo Jardim, já enfrentando o seu ex-time, o Cruzeiro, o time que ele disse que era o único que ele trabalharia no Brasil. E como o John Arias falou que só jogaria no Fluminense, o Leonardo Jardim já está treinando outro time que não é o Cruzeiro, né? O Pedro abre o placar para o Flamengo aos 5 minutos, belo gol do Pedro. Tem um erro de saída ali do Cruzeiro, mas o Pedro tem muito mérito na jogada do gol. E o Carrascal faz 2-0 no final da partida. Isso depois ele quase entregar um empate pro Cruzeiro, né? Ele dá um passe errado absurdo. O Pulgar conserta a cagada dele dando um carrinho no jogador do Cruzeiro, né? Quase que rola uma porradaria ali de novo. Porque o Vidalba não gostou. É claro, né? E o Vidalba foi quem espancou o Hulk no último jogo, né? Contra o Atlético. E aí depois o Carrascal tem a oportunidade de se redimir, ele que estava sendo bem criticado nesse início de ano com o Felipe Luiz, com o Leonardo Jardim. Não foi titular contra o Fluminense, não foi titular de novo agora contra o Cruzeiro, mas ele entra e acaba, depois de quase ceder o empate para o Cruzeiro, estava longe do gol ainda, né? Mas foi um passe errado assim que se o Pulgar não interfere ali, poderia sair o empate do Cruzeiro. O Carrascal ainda tem a oportunidade de marcar o gol de cavadinha e sacramentar a vitória do Flamengo. O Cássio teve que ser substituído porque se machucou e olha que ele fez boas defesas nessa partida, né? Umas 2 ou 3 defesas ali nível Cássio no auge. E aí ele teve que ser substituído saindo machucado e entrou o Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, e entrou para tomar um gol de cobertura do Carrascal. Clássico na Bahia, logo depois da final do Baianão, né, que o Bahia derrotou o Vitória, agora foi empate. Empate na Fonte Nova, 1-1. E os 2 gols saíram nos acréscimos do primeiro tempo. O primeiro do Vitória, com o Ramon Ramos. Ele faz um belíssimo gol de cobertura também, de fora da área. E o Jean Lucas, que marcou 2 gols na final do Campeonato Baiano e agora marca mais um. Em 2 jogos, 3 gols contra o Vitória. Tá virando o carrasco aí do seu adversário, né, do grande rival do Bahia. Então, empate 1-1 é negativo, principalmente pro Bahia, né, que acabou de vencer no Campeonato Baiano. Vitória meio que dá uma resposta, falando, né, não é porque a gente perdeu o Baiano que acabou e... Claro que não acabou, né? A temporada ainda tem muita coisa para acontecer. O Vitória vai participar, inclusive, da Sul-Americana. O Bahia não conseguiu ir para a Libertadores e pela fase que ele caiu ali na pré... Na fase que ele caiu... o Vitória não vai para a Sul-Americana não, foi ano passado que eles foram. Na fase que o Bahia caiu na pré-Libertadores, como não foi a mesma do Botafogo, ele também não vai para a Sul-Americana. Então eles vão jogar aí só as competições nacionais até o final do ano. Ainda na quarta-feira, o Corinthians recebeu o Coritiba na Neoquímica Arena e deu Coritiba 2-0 com um aproveitamento incrível aí de finalizações do Coritiba, né? 3 finalizações, 2 gols. Primeiro gol de cabeça ali do Jaci, que acabou até tendo que sair de ambulância, né? O Jaci marcou o gol de cabeça indefensável para o gol aos 37 do primeiro tempo. No segundo tempo, Lucas Ronier, aos 8 minutos, marca o segundo gol do Coritiba, sacramentando a vitória do Coxa. O Corinthians é um time que tem ido bem nos mata-matas com o Dorival. Não foi o caso do Paulistão desse ano, eles acabaram sendo eliminados para o Novo Horizontino na semifinal. Mas ano passado ganharam o Paulista, ainda com Ramon Dias, né? Mas na Copa do Brasil com Dorival. E a Supercopa do Brasil nesse início de ano é o título que o Corinthians já conquistou em 2026, a Supercopa. Agora, nos pontos corridos, o Corinthians sofreu muito ano passado e a tendência é que sofra de novo esse ano, principalmente em questão de desfalques, né? Que tem jogadores que estão sempre machucando, às vezes não tem o trio principal ali disponível, né? Sempre alguém está fora, ou Garro, ou Yuri, ou Memphis. No caso, o nome que está fora no momento é o Yuri Alberto. Há a expectativa que ele possa voltar na próxima rodada contra o Santos, mas ainda não é garantido. E o Garro e o Memphis nem terminaram o jogo, né? Não fizeram uma boa partida, ninguém fez no Corinthians nesse jogo, né? Vitória merecida do Coritiba, mesmo com um volume baixo de ofensividade, uma eficiência muito alta. O Remo recebeu o Fluminense
lá no Mangueirão, em Belém, e o Fluminense venceu por 2-0. Depois da derrota do título carioca para o Flamengo, o John Kennedy volta a marcar com bola rolando depois de algum tempo, né? Desde que ele começou a usar a camisa 9 ainda não tinha feito gol com bola rolando. Ele faz 1-0 então para o Fluminense e o Canóbio faz 2-0 no segundo tempo. O Fluminense segue ali figurando entre os primeiros colocados, em terceiro lugar, somando agora 10 pontos no Brasileirão. O Vasco recebeu o Palmeiras em São Januário e depois de quase 11 anos o Vasco volta a vencer o Palmeiras em qualquer campeonato, né? Eles se enfrentaram só no Brasileirão nesse período, não teve enfrentamento na Copa do Brasil e em nenhuma outra competição, né? Fato que o Vasco teve algumas temporadas aí na Série B, né? Caiu justamente em 2015, quando foi a última vitória sobre o Palmeiras, perdeu no primeiro turno por 4-1 em casa. O primeiro turno do Vasco foi terrível naquele ano e não à toa foi rebaixado. No segundo turno até se recuperou com a chegada do Nenê, com a chegada do Jorginho como técnico, mas não foi o suficiente para escapar e eles tiveram grandes vitórias naquele período, inclusive essa contra o Palmeiras no Allianz por 2-0, um dos gols sendo do Nenê e um do Rafael Silva. Dessa vez o Vasco vence de virada na estreia de Renato Gaúcho. Dessa vez a troca de treinador foi mais rápida, não esperamos que algo pudesse acontecer como 2015. Eu acho que o Vasco vai passar longe de sofrer o que sofreu em 2015 e pode até ter um campeonato melhor que o do ano passado, quem sabe. Eu acho que tem tudo para ter um campeonato mais tranquilo que o do ano passado. Eu acho que o Renato vai maximizar mais pontos do que o Fernando Diniz. E quem sabe no mata-mata também, porque o Renato é um técnico copeiro. E se o Vasco chegou à final da Copa do Brasil ano passado, a semi da anterior, por que não sonhar com isso de novo? Mas, claro, pé no chão agora. É importante essa primeira vitória no Brasileirão. Sai da lanterna do campeonato, sai também da zona de rebaixamento. E o Palmeiras, que era o líder do campeonato, eram os dois extremos da tabela, o líder contra o lanterna. E deu Vasco de virada, o Palmeiras com alguns desfalques, o Vitor Roque no time titular. O John Arias acabou tendo a oportunidade de fazer esse primeiro jogo entre os titulares e fez uma partida bem apagada, né, o Arias, que brilhou nas mãos do Renato no Super Mundial pelo Fluminense ano passado. E o Palmeiras também não teve o Abel Ferreira. O Abel Ferreira foi expulso no jogo contra o Fluminense, então ele estava cumprindo suspensão. E aí o Palmeiras sai na frente com o Flaco Lopes, né? A gente tem a escalação do Vasco surpreendendo muita gente com 3 volantes e o retorno do Hugo Moura, que estava sendo muito pouco utilizado pelo Diniz. O David também já não estava tendo tanto espaço e foi titular como centroavante, né? Às vezes ele invertia um pouco a posição com o Nuno, mas ele era o centroavante e apesar dele não ter finalizado muito, ele dá uma assistência brilhante pro gol do Thiago Mendes no segundo tempo, gol de empate do Vasco. O Thiago Mendes virou capitão com o Renato Gaúcho. Depois que o Coutinho saiu, a braçadeira foi parar no Léo Jardim. Era o esperado. Só que o Renato Gaúcho falou que ele não gosta que o goleiro seja o capitão. Ele até disse na coletiva ontem, né, que a única exceção seria se ele tivesse treinado o São Paulo na época do Rogério Ceni, que ele não ia tirar a braçadeira dele, né? O Rogério Ceni era o dono do time. Era quase o treinador dentro de campo, né? Seria a única exceção. Então ele conversou com o Léo Jardim e muitos torcedores estavam querendo o Thiago Mendes como capitão, pela postura que ele vinha tendo, né? Inclusive no jogo contra o Santos, nos embates dele com o Neymar. E ele vem jogando bem realmente, é o melhor jogador do meio de campo do Vasco, estava merecendo gol e fez o gol de empate numa belíssima jogada dele, né? Tem a recuperação de bola do lado direito do Hugo Moura, fez um bom jogo também, surpreendendo, né? O Hugo Moura rouba a bola, o Thiago Mendes toca, o David faz o pivô fantástico e o Thiago Mendes faz o gol de empate numa bola que era defensável, hein? Eu vou pegar no pé do Carlos Miguel de novo, ainda bem que ele falhou, mas pra mim o Carlos Miguel é um goleiro que é muito superestimado porque ele é grande. Ele é alto, forte. Aí eles falam, ele faz defesa que outro goleiro não faz. Ou faz parecer mais fácil. Não me parece que é mais fácil pra ele, não. E essa era uma bola defensável, né, principalmente pelo tamanho dele, e ele... Pô, cadê o braço? Deitou, mas o braço não estica. Enfim, ainda bem que ele não conseguiu pegar, né? E mérito pro Thiago Mendes e pro David na jogada também, foi uma jogada linda. E o Cuiabano marca o gol da vitória, primeiro gol dele com a camisa do Vasco, e a torcida já quer ele como titular, porque em poucos minutos em campo ele já fez muito mais que o Piton no jogo inteiro, né? Inclusive o Piton, pra mim, falha no gol do Flaco Lopes, que foi um golaço e tal, mas tem falha defensiva, e quem tava na marcação era o Piton, marcação igual o Marcelo no 7-1.
Então o cuiabano acaba entrando muito bem, demonstrando muita raça e fazendo o gol, que é um gol de raça também, né? Ele consegue finalizar ali no meio da área depois de uma confusão, faz o gol da vitória do Vasco. Eu espero que ele esteja com condições de ser titular já no próximo jogo. E eu entendo a escalação do Renato com os 3 volantes, apesar de não ter funcionado tão bem, né? Ele teve a ideia de entregar a bola pro Palmeiras, né? O Renato, muita gente fala, o Renato é só um técnico boleiro, ele distribui colete, ele só mantém um clima bom no vestiário, mas o Renato entende muito de tática e a gente viu isso no Super Mundial. Muita gente ainda desvaloriza o trabalho dele no Fluminense, eu não consigo entender como. E lembrando que ele pediu para sair, não foi o Fluminense que demitiu ele. Eu acho que o trabalho dele lá foi muito bom, apesar da eliminação na Sul-Americana. O trabalho foi muito bom. E acho que pode ser também no Vasco, né? O início é ótimo. Bom, e o Vasco acabou com mais finalizações que o Palmeiras, porque o Palmeiras, depois que fez 1 a 0 ali no final do primeiro tempo, foi um primeiro tempo difícil já, né? O primeiro tempo foi ruim, na verdade, né? Foi ruim de assistir. Pra quem não torce pra nenhum dos dois times e estava assistindo o primeiro tempo, com certeza cochilou. E o segundo tempo, a gente viu o Vasco com mais ímpeto, né? Pelas substituições também, precisando buscar o resultado, buscar o empate, depois buscar a virada. E aí depois o Palmeiras até volta a retomar o controle, mas ainda assim sem muita ideia, faz cruzamento para a área de qualquer maneira. Parecia o Vasco do Diniz nesses últimos tempos. Vamos fazer cruzamento e a gente nem tem mais o Verratti para cabecear, né? O Palmeiras até tinha o Flaco Lopes, no final veio escanteio, começo de falta, sei lá, o Carlos Miguel foi para a área tentar fazer o gol de cabeça, mas obviamente não conseguiu e terminou a vitória do Vasco por 2 a 1, primeira vitória no Brasileirão, deixando a zona de rebaixamento, chegando a 4 pontos, e o Palmeiras fica ali com 10, sofre a sua primeira derrota no Brasileirão de 2026. Quem gostou muito desse resultado foi o São Paulo, que fez o dever de casa e venceu a Chapecoense. Não exatamente em casa, o São Paulo jogou no Canindé contra a Chape, mais uma vez o Morumbi estava tendo show, dessa vez não sei de quem. Mas enfim, o Luciano e o Caleri fizeram os gols aí do São Paulo, os dois ídolos recentes do São Paulo, né? O Luciano às vezes faz partidas horríveis, às vezes faz grandes jogos, e foi uma grande noite dele, marcou um dos gols, e o Caleri marcou o segundo. Era esperada já essa vitória do São Paulo, depois de uma semana conturbada pela demissão inesperada do Hernan Crespo, e a contratação que ninguém queria do Roger Machado, e deu polêmica, gente falando que a torcida estava pegando no pé do Roger porque ele é negro, e não é nada disso, né? Se fosse um treinador branco aí, do mesmo patamar do Roger, seria a mesma reação, né? Por exemplo, sei lá, o Wagner Mancini, vou tirar o Crespo, que estava fazendo um bom trabalho, mantendo o São Paulo entre os líderes do brasileiro, e vou tirar ele agora para botar o Mancini. Não, foi o Roger Machado que o Mancini está no Bragantino. E tá fazendo um trabalho até ok lá. E pode ser que o Roger surpreenda e faça um bom trabalho. Ele às vezes costuma começar bem o trabalho dele, mas depois é aquele negócio. No máximo que ele ganha é um estadual, até hoje. Talvez surpreenda. O São Paulo iniciou a temporada como um candidato ao rebaixamento. Era o que o Crespo dizia, e a diretoria não gostou muito desse discurso dele também. Tem essa entrevista que vai ao ar ainda na ESPN, parece que ele falou alguma coisa lá que a diretoria achou a gota d'água para demitir, mas o trabalho dele era bom. Estava acima da média. Essa vitória não dá para dizer, nossa, o trabalho do Roger vai dar muito certo. É a Chapecoense, candidatíssima forte também ao rebaixamento. Então, o São Paulo jogou bem, mas era esperado, é o dever de casa, como eu falei. Essa vitória tinha que acontecer e o 2 a 0 talvez tenha ficado até barato. Teve um volume de jogo aceitável, poderia até ter concluído mais gols. Isso não é, obviamente, responsabilidade do Roger Machado, nada seria, ele está chegando agora. O que pega mesmo é as circunstâncias que ele chega. Vamos supor, obviamente eu acho que a torcida não gostaria da contratação do Roger, mesmo que o Crespo merecesse ser demitido, mas o que pesa mais é ele não merecer ser demitido e ser, entendeu? Isso que pegou essa polêmica toda, essa insatisfação da torcida. Agora, se ele tivesse fazendo um trabalho ruim, fosse demitido e o Roger fosse escolhido, a diretoria ia poder usar a cartada que é o que tem no mercado. Tá livre a ele. Vocês querem o Diniz de volta? Talvez alguns torcedores preferissem, outros não. É óbvio que muita gente pensou, tá demitindo o Crespo para trazer o Felipe Luiz. Aí sim, mas não, né? Não foi o que aconteceu. E o Felipe Luiz até foi assistir o jogo do Flamengo com o Cruzeiro no Maracanã como torcedor. E ele não pretende trabalhar no futebol brasileiro tão cedo, né? O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e foi o último jogo da rodada.
Carlos Vinícius abriu o placar para o Grêmio, o artilheiro do Brasileirão é o Carlos Vinícius. E o Rodriguinho, depois do Bragantino ter tido gol anulado ainda no primeiro tempo, e o Everton ter reclamado bastante, né? E ainda reclamou do gol que tomou do Rodriguinho, que não foi nada, né? Não tinha nada para reclamar, mas o Everton sempre reclama. Empate, golaço do Rodriguinho, 1-1, e assim terminou a rodada 5 do Brasileirão, faltando o jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, porque o Botafogo estava na Libertadores, jogando contra o Barcelona de Guayaquil e sendo eliminado antes da fase de grupos. Vamos à classificação então. Após 15 rodadas, temos um líder absoluto, que é o São Paulo, 13 pontos, líder isolado, 4 vitórias e um empate até aqui, 8 gols marcados, 2 gols sofridos. Vamos ver se o Roger Machado vai dar continuidade a esse bom momento do São Paulo no Brasileirão. Lembrando que vamos ter parada para a Copa, e toda vez que tem parada para a Copa, algum time que está liderando dá uma caída depois. Não sei o que vai acontecer com o São Paulo. Eu não vejo o São Paulo como elenco para ganhar o Brasileiro. Da mesma forma que a gente fala do Fluminense, que tem um bom time, mas não tem um elenco tão robusto para ganhar o Brasileirão, pode disputar, mas dificilmente vai ganhar, né? Os elencos mais fortes são de Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro também, mas o Cruzeiro está lá embaixo, né? O lanterna do momento, mas ainda pode se recuperar. Para ganhar título vai ficar difícil, né? Ganhar o título brasileiro começando dessa maneira vai ficar um pouco mais complicado. Bom, São Paulo está na liderança, 13 pontos, o Palmeiras e Fluminense tem 10, Bahia e Bragantino tem 8, Flamengo, Coritiba, Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians tem 7, Atlético Paranaense com uma partida a menos, o Flamengo também tem um jogo a menos, o Mirassol e a Chapecoense também tem um jogo a menos, o Mirassol tem 6 pontos, a Chape 5, Galo e Santos também tem 5, o Vasco chegou a 4, o Vitória também tem 4, e dentro da zona de rebaixamento aparece o Botafogo com 2 jogos a menos. O Remo com 2 jogos a menos também. Não, o Remo jogou 5 jogos. O Remo também tem 3 pontos. Que eu vi ali 3 jogos, né? 3 pontos em 5 jogos que o Remo tem. O Internacional também jogou todos os jogos e tem 2 pontos. E o Cruzeiro a mesma coisa. Só que a defesa do Cruzeiro levou 11 gols, tem um saldo de menos 7. O Inter levou 7 gols e tem um saldo de menos 4. O artilheiro do campeonato é o Carlos Vinícius, 5 gols em 5 jogos. Vamos ver se ele pinta aí na lista do Carlo Ancelotti na segunda-feira. O Danilo do Botafogo tem 4 gols. Um nome que apareceu na pré-lista também é o do Danilo. Não sei se o Carlos Vinícius estava, eu não vi a pré-lista por completo, mas vi ser mencionado o Danilo, o Neymar, entre outros. Eu acho que o Carlos Vinícius merece estar também. Breno Lopes tem 3 gols, Caleri também, Lúcio Acosta e Vitor Roque. Já nas assistências, o líder é o Andrés Pereira, 5 assistências em 5 jogos. Começando muito bem o campeonato aí, o Carlos Vinícius e o Andrés em números estatísticos, né, individuais. E aí tem uma galera com 2 assistências, Patrick de Paula do Remo, Rodrigo Garro, Aleph Manga. Enfim. A próxima rodada do Brasileirão será já nesse final de semana. Sexta rodada é a primeira vez do ano que vão ter jogos ao final de semana do Brasileirão, né? Foi esse tempo todo aí só de campeonato estadual aos finais de semana. E agora começa a ter Brasileirão no final de semana também. Neste sábado tem Vitória e Atlético Mineiro às 18h30, Botafogo e Flamengo às 8h30. Domingo, 4 da tarde, tem Inter e Bahia no Beira-Rio, Santos e Corinthians na Vila, Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, Palmeiras e Mirassol no Allianz às 18h30, Coritiba e Remo também às 18h30 lá no Couto Pereira, Bragantino e São Paulo em Bragança às 8h30, Cruzeiro e Vasco 8h30 também no Mineirão. E aí Chapecoense e Grêmio vai ser na segunda-feira, mas ainda não confirmaram o horário, provavelmente vai ser às 8 da noite, né, lá na Arena Condá.